O funcionário caiu da cadeira no meio do treinamento de segurança. É mole. É sobre isso que nós vamos falar e é logo depois da vinheta. Eu já gravei um vídeo falando sobre como você prender a atenção dos treinandos no seu treinamento, numa palestra que você está fazendo, né? Mas aqui eu estou falando de quando eu comecei ainda como técnico de segurança, eu estava bem no comecinho, havia um treinamento lá que era feito para os funcionários que haviam sofrido acidente. Então sofreu um acidente, quando ele retornava do acidente, antes dele ir para a área, ele passava por esse treinamento. E esse treinamento ele era um treinamento longo, ele começava de manhã e terminava à tarde lá, e era assim, bem puxado, era muita coisa de segurança que a gente passava nesse treinamento. Nesse dia, né, a gente estava fazendo um treinamento assim, normal, havia começado o treinamento, estava iniciando ainda, né, era tipo 9 horas da manhã, bem cedo ainda, né. E então estava tudo tranquilo, o pessoal estava desperto, sem problema nenhum, né. Apesar do treinamento ser bem pesado, eu não tinha experiência nessa época, então eu tinha uma dinâmica que se fazia nesse treinamento, essa dinâmica era no final do treinamento. Então era algo que não ajudava muito, né? Era lá nos últimos minutos do treinamento, tipo, faltando meia hora para encerrar, a gente fazia essa dinâmica. Depois eu acabei mudando isso, né? Mas como eu peguei esse treinamento de andamento, eu não quis mudar nada na hora, né? Já era alguém que havia planejado isso, então eu não queria mexer, né? Da minha pouca experiência também, né? Eu não tinha muita habilidade para conduzir o treinamento, estava aprendendo na verdade, né? Tinha acabado de sair do curso, né? Então nesse treinamento havia cerca de 30 pessoas na sala, que era bastante, né? Sempre era bastante. A empresa tinha muitos funcionários e na época tinha bastante acidentes leves, mas tinha bastante, né? Hoje não dá nem para comparar, né? A empresa, quando tem um acidente lá, é aquele alvoroço, né? Mas na época tinha bastante. Então estavam lá cerca de 30 funcionários e havia um dos funcionários, esse cara ele era muito engraçado, eu conhecia bem ele porque essa é uma parte que eu vou contar também uma hora assim, mais especificamente, mas os funcionários, quando eles retornavam de acidente, aqueles que ficavam afastados por bastante tempo, quando eles retornavam, eles ficavam um tempo em readaptação. E alguns deles ficavam comigo, que eu trabalhava no departamento de segurança, na área de pintura, desenho, essas coisas que eu já contei em outros vídeos. Eles ficavam ali me ajudando, aqueles que queriam me ajudar, porque tem gente que também não queria, né? Mas enfim, eles ficavam um tempo ali, o médico ia avaliando e tal, né, para ver se tinha condição de voltar para a área de trabalho dele. E esse funcionário específico, ele ficou bastante tempo comigo. Então eu tinha bastante conhecimento com ele, né? E nesse dia ele na verdade ele tinha retornado para a área dele e era a primeira semana, então na primeira semana passava pelo treinamento. E ele era bastante brincalhão, mas ele chegou quieto e já sentou. Ele sentou lá na primeira fileira da esquerda, que ficava do lado da parede, né? E foi o último, sentou na última cadeira, né? E eu não estava nem prestando atenção nele, nem dava para ver, porque ele ficou meio escondido atrás dos outros funcionários, né? E acho que já foi a estratégia dele, né? Sentar lá, né? Mas o treinamento estava transcorrendo normalmente, só que de repente, né, eu estava escrevendo alguma coisa no quadro lá, né, e só ouvi aquele barulho, né, e quando virei ele tinha caído da cadeira, com cadeira e tudo no meio da sala lá, né. E aí, ali foi todo mundo riu, né, e ele também levantou rindo, né, mas o que aconteceu foi que ele cochilou, né, e caiu da cadeira, no meio do treinamento de segurança. Então imagina um funcionário caindo da cadeira, ele poderia ter se machucado ali. Isso pode acontecer no treinamento? Pode. Até por isso que eu fiz o vídeo falando lá de como você prender a atenção. Vou deixar no card aí, vou deixar na descrição também esse vídeo. De como você prender a atenção do funcionário, de quem está lá na sua sala de treinamento, ou numa palestra. Que é para não acontecer esse tipo de coisa. Eu deixava bem claro assim, no início do treinamento, tá com sono, levanta, vai lá, lava o rosto e tal, né? Mas era muito cedo ainda, né? Então ele acho que não ficou meio com vergonha de levantar ali já. E só que cochilou e não aguentou e caiu mesmo, né? Ele era um cara que vivia nas baladas e tal, e o treinamento era sempre na segunda-feira, né? Então imagina, ele devia ter amanhecido de domingo para segunda em alguma balada e chegou lá sem dormir, né? Então acabou caindo lá, né?
Mas essa é uma história assim que aconteceu comigo no treinamento, né? Não sei se alguém já passou por isso, né? Mas que ficou marcado porque para mim pareceu que foi falha minha, né? Que, puxa, o cara dormir no treinamento é porque tá muito ruim, né? O treinamento. Mas não era, ele realmente não estava bem, né? Estava com sono, né? E depois ele até falou que realmente não tinha dormido à noite. Né? Mas então se você tiver no treinamento, tem que ficar de olho nessas coisas. Né? Percebeu que tem alguém cochilando, vai lá, fala pro cara, sai, vai lá lavar o rosto. A gente tem muito funcionário que trabalha não, estuda, né, à noite, e às vezes chega de madrugada em casa, né? Eu já fiz isso, né? Eu já fiz faculdade, eu trabalhava, né? Então, às vezes chegava em casa e ficava fazendo trabalhos ainda, né? Ia dormir 2, 3 horas da manhã, né? E outro dia, você estava quebrada. Então imagina um treinamento, alguém falando lá um assunto que é pesado, assunto que você não está interessado, na verdade, né? Dorme mesmo. Né? Então, mas aí, né, é uma história aí curta, né, mas que aconteceu comigo, né? Então é mais uma das histórias que aconteceram comigo e que marcou assim o meu início de carreira, né? E é lógico, tudo isso coisas que acontecem, você tem que tirar, você tem que aprender com isso, né? É um aprendizado, né? E aí, daí para frente, né, como falei, né, eu acabei fazendo mudança no treinamento, tal, né, para dar uma melhorada. Aí tem as dicas lá que eu deixei lá no treinamento, no vídeo que eu gravei sobre isso, né? Tem as dicas do que você pode fazer, né, para manter a atenção dos funcionários, dos treinandos, né? Mas é isso aí, então a história de hoje o vídeo é curto aí hoje, mas deixa aí no comentário, vocês já viram algo parecido com isso? Alguém cair da cadeira no meio do treinamento? Ou sei lá, outra coisa, né, que aconteceu, né, no treinamento que você estava participando, ou que você era um instrutor? Diga aí. Eu tenho muitas histórias, conforme eu falo, né? Eu tenho algumas aí que são meio cabulosas, né? E eu vou contar uma hora aí, né? Histórias que não são histórias que tiveram um final feliz, mas deu dor de cabeça na hora que aconteceu. Né? Mas eu vou contar essas histórias aí mais pra frente. Tá bom, pessoal? Então, se você estiver gostando desse tipo de vídeo, contando essas histórias, deixa no comentário aí. Fala o que estão achando e tal, né? Beleza? Obrigado aí por acompanhar o vídeo até aqui. Tamo junto, deixa o like e se inscreve se não for inscrito. Valeu!